Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos exoesqueletos, né? Dos tipos de esqueletos diferentes, tá? Que a gente tem dentro do reino animal. Beleza? Então vamos lá agora para a nossa aula de hoje. Bom, então na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito do nosso esqueleto, esqueleto axial, né? E também esqueleto apendicular, né? Quais são suas formas, do que são formados, tudo mais, né? Esqueleto axial composto basicamente pelo externo, coluna vertebral, tá? Costelas e crânio, enquanto que o esqueleto pendicular ele forma o quê? Através dos meus membros, né? Os ossos que pertencem aos meus membros, tanto os braços quanto as pernas, beleza? E agora a gente vai falar a respeito, né? Daqui dentro do Saiba Mais, Saiba Mais, né? Outros tipos de esqueletos, né? Então, quem são esses tipos de esqueletos? De que forma eles são formados e para que eles servem nesses animais? Então, a ideia de esqueleto remete em geral a uma figura de caveira e do conjunto de ossos articulados muito usados em filmes. Porém, o conceito de esqueleto prevê um sistema que garanta sustentação e pontos de apoio para o músculo. Tá? Então, é para isso que serve o esqueleto, para que eu tenha um ponto de sustentação para o meu músculo, para que eu execute algum tipo de movimento. Nesse sentido, minhocas, insetos e outros animais invertebrados também têm esqueletos. Então, muitas vezes, o sinônimo vertebrado ou invertebrado não quer dizer que esse animal tenha ou não tenha esqueleto, tá? O conceito esqueleto ele não está relacionado diretamente com as vértebras desse animal, beleza? Apesar de que as vértebras pertencem a um tipo de esqueleto, mas nem sempre ser invertebrado ou vertebrado quer dizer, por exemplo, se aquele indivíduo, se aquele animal algum tipo não possui esqueleto, tá? Então, invertebrado e invertebrado está relacionado com as vértebras, presença ou não de vértebras, beleza? Então, aqui as minhocas, por exemplo, possuem um líquido entre seus tecidos que, por ser comprimido pelos músculos na cavidade que existe ao longo do seu corpo, lhes dá sustentação. Esse mecanismo é conhecido como esqueleto hidrostático, tá? Então a minhoca ela tem aquele corpo mole, né? Aonde ela possui um esqueleto hidrostático. O que é isso, professor? O esqueleto hidrostático é quando o animal ele pressiona, né, uma região do seu corpo com água, tá? E aí essa região ela vai fazer pressão sobre outra região e vai fazer aquele movimento. Dá para a gente fazer isso, sabe com o quê? Com a bexiga. Enche ela de água. Quando você aperta de um lado a bexiga, a água da bexiga, o que acontece com a água? Ela vai tudo para um lado, tá? E ali eu vou ter um movimento da minha bexiga. Então, se eu colocar a minha mão aqui e apertar a bexiga, o que acontece? Ela vai é, levar minha mão para um outro ponto, tá? E é isso que acontece dentro do esqueleto das minhocas, né? Só que elas fazem isso em várias partes do corpo. E aí ela consegue fazer aquela movimentação muito característica das minhocas, tá? Bom, os artrópodes, né, como insetos, crustáceos e aracnídeos, apresentam um esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, que parece com uma casca rígida e fornece sustentação, ponto de apoio para os músculos e proteção contra a perda de água e ressecamento. A concha de alguns moluscos também pode ser considerada um exoesqueleto. Tá? Então, para que serve esse exoesqueleto? Ele é um ponto de sustentação, mas de fora do corpo do organismo. Como assim, professor? Todos os músculos, tá, dos insetos, dos artrópodes, né, que entram em insetos, aracnídeos e crustáceos, ficam na região interna do corpo, tá? Como assim, professor? Quer dizer que os músculos deles não ficam igual a gente consegue palpar, igual o nosso corpo? Não, tá? Os músculos deles ficam na parte interna, tá? E o que eles vão movimentar, na verdade, é o exoesqueleto, aquilo que está fora do seu corpo, é aquilo que dá
sustentação ao seu corpo. Beleza? Vamos agora, né, ao esqueleto dos vertebrados, né? Então, nos vários grupos de animais vertebrados, encontramos representantes com esqueletos exclusivamente cartilaginoso e outro esqueleto majoritariamente ósseo. Tá? Então, eu tenho vertebrados cartilaginosos e vertebrados ósseos. Tá? A gente tem essas duas classificações dentro dos vertebrados. O primeiro, né, que seria os cartilaginosos, é encontrado em peixes como tubarão e arraias. Tá? Então, as raias ou arraias e tubarões, tá? São animais cartilaginosos. Isso significa, professor, que eles não possuem ossos? Verdadeiro, não é osso. Tá? O seu esqueleto não é constituído de osso, sim de uma substância cartilaginosa. Ah, professor, então é cartilagem molinha igual da minha orelha? Não, é um pouquinho mais rígida, tá? Mas é uma cartilagem que vai dar sustentação para aquele organismo, para que ele consiga executar todas as suas funções, né, diárias, como caçar outros animais, respirar embaixo d'água, né, através das suas brânquias e tudo mais, tá? E os outros animais vertebrados são os animais que possuem ossos, tá? Então, até a 12ª semana de desenvolvimento do feto humano, o esqueleto ele é totalmente cartilaginoso. Tá? Após esse período, começa a substituição da maior parte do esqueleto por tecido ósseo, mais rígido e resistente. A substituição de certas cartilagens por tecido ósseo é o que garante o crescimento durante alguns períodos da nossa vida. Tá? Então, lá desde o desenvolvimento fetal, né, da 12ª semana de desenvolvimento do feto, até próximo dos 21 anos de idade, a pessoa vai ter um crescimento, tá, considerável dos ossos. Mas o que é esse crescimento, né? Esse crescimento é a substituição do tecido cartilaginoso do osso, tá, por um tecido ósseo, tá? E existem alguns métodos que são utilizados para esse tipo de classificação, tá? Que é quando, por exemplo, a pessoa faz lá uma radiografia do punho, tá? Então a pessoa vai lá faz uma radiografia do punho, para quê? Para estimular ou para estipular, tá? Por exemplo, quanto tempo ainda essa pessoa tem de crescimento, tá? Às vezes vai lá, faz a radiografia, né? E através dessa radiografia a gente consegue detectar qual a porcentagem de tecido cartilaginoso e tecido ósseo eu tenho naquela região e, consequentemente, eu consigo detectar quanto tempo de crescimento esse indivíduo, essa pessoa, ela tem ainda. Tá? Então, é muito interessante esse método. Ele é bem utilizado, principalmente para determinar o crescimento de algumas crianças. Tá? Bom, e agora a gente vai para a atividade número 1. Aí a atividade número 1 está perguntando assim para a gente. Analise atentamente as ilustrações a seguir que comparam o sistema esquelético humano a de um gato. Apesar de posição diferente ao andar e da presença de cauda do gato, é difícil perceber as semelhanças entre esses esqueletos. Então, número 1, né? Identifique partes comuns entre os ossos esqueletos, né? Então, a gente vai identificar aqui partes comuns entre eles. Pinte da mesma cor o crânio, a coluna vertebral e regiões da costela e das figuras, né? Então, a gente vai fazer a parte do esqueleto axial e depois do esqueleto apendicular desse animal. Tá bem simples, né? E a gente vai detectar aqui, ó, regiões muito parecidas, como o crânio, a gente vai ter as costelas, vai ter os membros, né? Também são bem parecidos, tá? A única coisa que a gente não vai ter aqui, por exemplo, é a cauda, né? Que são coisas diferentes, né? Apesar de que nos seres humanos a gente tem um resquício aqui, que é o osso do sacro, e por último o osso do cóccix, tá? São resquícios aqui evolutivos da nossa cauda, tá? Que foi sendo atrofiada com o passar do tempo. Mas os outros ossos são análogos ao nosso, como, por exemplo, o osso da patela, né, do joelho, o nosso é um pouco maior, a gente vai ter aqui o osso da bacia, tá? Enfim, vértebras, né? A gente vai ter aqui uma infinidade muito grande de ossos, muito parecidos ou ossos análogos, tá? Ao que a gente utiliza ou que a gente tem. Bom, dando continuidade aqui, então, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da composição dos ossos, né?
Então, do que é feito o meu tecido ósseo, do que é feito o meu osso, e para que ele serve, né? Já falou um pouquinho a respeito para que ele serve, aonde a gente encontra, quais são os nomes dele. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a composição desse tecido ósseo ou desse osso, tá? Então, os ossos são duros e resistentes, compostos de células, minerais e fibras proteicas. Portanto, ele é um tipo de tecido vivo, tá? Apesar de que não se aparente, tá? Muitas vezes as pessoas confundem o osso, né, como sendo algo morto dentro do nosso corpo, e está totalmente errada, tá? Os nossos ossos possuem células e são de suma importância para o desenvolvimento do nosso tecido ósseo, beleza? Então, os ossos são duros e resistentes, compostos de células minerais e fibras proteicas, tá? Então, a gente vai ter ali, além de células, a gente vai ter minerais, tá? E fibras proteicas que compõem esse tipo de tecido. A dureza dos ossos se deve à presença de sais, em especial do cálcio, tá? Obtidos principalmente por meio de alimentação. Já a sua resistência se deve às fibras de uma proteína e à elasticidade ao colágeno, tá? É muito importante que a gente tenha colágeno para que a gente tenha resistência, tá? E também para que a gente tenha dureza, a gente tem que ter bastante cálcio, tá? E como obtém esse cálcio, professor? Principalmente por alimentos derivados do leite, tá? Só através do leite eu consigo cálcio? Não, tá? Existem outros alimentos da nossa alimentação saudável, né? Que também podem ser fontes de cálcio para nossa alimentação. Beleza? Então, os minerais presentes nos ossos podem ser usados pelo corpo em caso de necessidade. Por isso, os ossos também são considerados uma reserva desses nutrientes. Ou seja, toda vez que eu preciso, tá, de cálcio ou de algo do tipo para minha sobrevivência, para que eu consiga fazer todas as minhas necessidades diárias, né, vamos colocar assim, para que meu organismo funcione corretamente, a gente vai reservar alguns sais dentro dos nossos ossos. Então, os nossos ossos, eles também funcionam como se fosse uma caixinha de armazenamento de sais. Toda vez que eu estiver precisando, meu corpo estiver precisando, eu vou lá nos meus ossos e falo, ó, osso, estou precisando de um pouquinho de cálcio, estou precisando de um pouquinho de magnésio, estou precisando de um pouquinho de fosfato, tá? E aí meu osso ele vai liberando aos poucos esses sais e meu organismo vai utilizando, né, esses nutrientes, esses compostos químicos, tá? Que são armazenados também dentro do nosso tecido ósseo. Então, no interior de alguns ossos existe um tecido gelatinoso responsável pela produção de células do sangue, a medula óssea vermelha, ou seja, células sanguíneas são formadas no interior de alguns ossos do nosso corpo, como por exemplo, nosso fêmur, tá? E o nosso húmero. São os dois ossos, os quatro ossos, né? Os dois fêmures da perna, os dois húmeros do braço, tá? São os principais ossos hoje que a gente tem na produção de células sanguíneas. Então, são esses ossos que vão, por exemplo, produzir todas as células do meu corpo sanguínea, são as hemácias, os glóbulos brancos, tá? Que são as células de defesa do nosso organismo, estão produzidos nesses ossos. Tá? Eles são de suma importância, além do armazenamento de substâncias, também na produção de células sanguíneas. Beleza? E agora a gente vai aqui para o nosso olho vivo, né? Vitamina D. Então, para ser absorvido pelos ossos, o cálcio obtido na alimentação precisa da intermediação da vitamina D, também chamada de calcitrol. Esta, por sua vez, dificilmente é obtida nos alimentos, mas é fabricada pelo nosso organismo a partir do colesterol, um tipo de lipídio, que é uma gordura. Tá? O processo inicia-se na pele por meio da ação dos raios solares. Esse é mais um exemplo de como diversos processos do nosso organismo são interligados. Outra forma de aumentar a absorção de cálcio nos ossos é praticando atividades físicas de baixo impacto, como caminhadas e corridas, sempre com acompanhamento especializado para evitar contusões. Assim, caminhadas sob o sol, com duração de pelo menos 15 minutos, depois de um bom café da manhã com fontes de cálcio, como leite e seus derivados, ajudam muito a fortalecer nossos ossos. Por isso,
escolha horários adequados para se expor ao sol, principalmente entre as 8 e 10 da manhã. Tá? Então não adianta nada eu pegar lá e me alimentar com um monte de cálcio, tomar muito leite, comer muito queijo, muitos derivados do leite, como iogurte, né? Sem que eu tenha a vitamina D dentro do meu organismo. Por isso que é muito importante a gente mediar, se alimentar muito bem de derivados do leite, tá? Então, alimentos naturais, tá? E além da vitamina, além do cálcio, a gente tem outros tipos de vitaminas nesses alimentos, tá? Então, vamos lá. Não adianta nada eu encher lá, né? Durante a manhã, eu tomar três copos de leite, comer 4 fatias de queijo no pão, passar requeijão também no pão, sendo que eu não tenho vitamina D o suficiente para eu conseguir fazer o quê? Absorver esse cálcio. Então é importante que eu também tome sol, né? Tenha aí um banho de sol, pelo menos uma vez ao dia, para que eu consiga absorver, tá? Esse cálcio e conseguir deixar meus ossos cada vez mais fortes. Beleza? Vamos agora falar um pouquinho das articulações, né? Então, o local onde dois ossos se tocam é chamado de articulação. Algumas articulações são fixas, como aquelas formadas pelos ossos, né? Do crânio, outras são móveis, como as do joelho. As articulações móveis permitem ao esqueleto realizar movimentos e podem ser de vários tipos. A dos ombros, que parece com a bola e soquete, e possibilita um movimento giratório dos braços. Já dos joelhos e dos cotovelos são como dobradiças e permitem movimentos de dobramento de um único plano. Veja na ilustração a seguir alguns tipos de articulação do nosso corpo. Tá? Então, a gente vai ter aqui várias articulações, né, com várias funções diferentes. A gente tem de rotação, do pescoço, a gente vai ter de adução e rotação, que é do nosso ombro, tá? Então eu consigo girar e fazer com que meu braço suba e desça, né? A gente tem dos punhos, né, que é de rotação também, e também de adução, que é muito parecido com o nosso cotovelo. A gente tem da perna, tá? Aqui perto da virilha, que é uma articulação onde o nosso fêmur se prende ao osso da bacia, que serve para a gente caminhar, tá? Enfim, a gente tem aqui diversos tipos de articulações com determinadas funções, como a do nosso joelho, que é para frente e para trás, ele não tem movimentos laterais. Se tiver movimento lateral, seu joelho tem alguma coisa errada, tá? Então, o movimento principal do joelho é o quê? Um movimento para trás e para frente, tá? Que é o movimento que a gente faz quando está caminhando, quando está correndo, quando vai chutar uma bola. Esse é o mesmo movimento. Lógico, existem variações desse movimento que utilizam outras articulações, como a articulação aqui do osso da bacia, tá? Faz lá o movimento, juntamente com o joelho, a gente consegue movimentar de uma forma diferenciada. Mas a gente tem vários tipos de articulações para que a gente consiga ter o máximo de movimento do nosso esqueleto possível, para que a gente consiga executar várias funções. Já pensou se todas as articulações do nosso corpo virassem apenas para um lado? Ficaria muito difícil a gente conseguir executar algum tipo de movimento, tá? Ou algum tipo de ação. Então, se algum osso deslizasse diretamente sobre outro, ocorreria desgastes de ambos, tá? Por quê? Porque na minha articulação eu tenho a formação de outros tecidos, como por exemplo, de tendões, de cartilagens, que faz esse tipo de movimento para mim, tá? Então, as cartilagens, os ligamentos dos tendões têm como principal função fazer com que um osso conecte-se ao outro, então eu vou ter uma conexão entre dois ossos, e que essa conexão, ao realizar sua função, eu não tenha um desgaste muito grande desses ossos. Por quê? Quando eu penso em articulação, eu estou pensando em osso com osso entrando em contato. E isso é péssimo, muito péssimo para mim. Por exemplo, as doenças como artrite e artrose é graças ao desgaste que eu tenho dessa cartilagem. Então, as pessoas têm que acabar tomando algum tipo de medicamento para repor essa cartilagem para que elas não tenham dor, por exemplo. Tá? Então, essas cartilagens elas auxiliam muito na nossa articulação e para que elas sejam executadas de uma maneira correta. Beleza? Bom,
fraturas agora, né? Falar um pouquinho a respeito dela. Então, apesar de a aparência dos ossos trazer a lembrança de objetos sem vidas, como rochas ou fósseis, o tecido ósseo é um tecido vivo. Basta lembrar que, em caso de fraturas, ele é capaz de se reconstruir. Tá? Então, para quem já quebrou o braço, quebrou a perna, ou algum membro, né, teve que ficar aí com o membro parado por um período muito extenso, para que acontecesse, então, o processo de cicatrização desse tecido ou desse osso. Tá? É muito importante que a gente tenha esse tipo de conhecimento. Tá? Então, apesar dele não ser um tecido, não aparentar ser um tecido vivo, tá? O nosso osso é sim vivo, a gente tem células e ele é capaz, inclusive, tá? De fazer então sua própria reconstrução, ou seja, ele é capaz de acontecer a sua cicatrização, beleza? Vamos aqui agora à atividade número 2, né? E a atividade número 2 está falando assim para a gente. Analise atentamente a figura a seguir, né? Vai ter um esqueleto, cores fantasia, né? Vai ter osso esponjoso, contém uma medula vermelha, cartilagem, medulas da cartilagem, células da cartilagem, tá? Vasos sanguíneos, canal central, canal de Henvers, vai ter aqui o canal de Volkmann, tá? E aqui a gente tem um osteócito. O que é um osteócito, professor? O osteócito é uma célula do meu tecido ósseo, beleza? Ela é a principal célula do meu tecido ósseo, beleza? Dando continuidade aqui, né? Quais são os níveis de organização que estão apresentados na figura? Então, os níveis de organização, além do organismo usado como referência, são órgãos, que é os ossos e os vasos sanguíneos, tecido, que é o tecido ósseo e cartilaginoso, e células, que são os osteócitos, que a gente está observando aqui. Que evidência presentes na figura permitem afirmar que os tecidos que compõem os ossos são vivos. Então, além da presença de células, vasos sanguíneos são uma indicação que o gás, oxigênio e nutrientes são necessários para a manutenção da vida. Então, além da presença de uma célula, né, do osteócito, a gente tem a presença também de vasos sanguíneos. Tá? Então, se eu tenho vasos sanguíneos, quer dizer que ali é vivo, que eu preciso alimentar aquele tecido. A gente vai agora ao nosso teste, tá? O nosso teste está perguntando assim para a gente. Nosso sistema locomotor, ele é formado por ossos, músculos e articulações. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Letra A. Ele é responsável apenas pelos movimentos do nosso corpo? Não, a gente sabe disso. B. A coluna vertebral e os braços fazem parte do esqueleto axial? Falso. Os braços é do esqueleto pendicular. E letra C, o crânio faz parte do esqueleto axial e protege o encéfalo? Verdadeiro. Tá? Teste número 2. Foram feitas as seguintes afirmações sobre as articulações. A articulação é o local em que dois ossos se tocam e é sempre móvel? Falso. Tá? Nem sempre é móvel a articulação. A gente tem as articulações, por exemplo, da nossa cabeça, que são articulações fixas. Tá? 2. Ligamentos ajudam na estabilidade das articulações? Verdadeiro. Você tem os ligamentos que ajudam a fazer uma estabilidade entre uma ligação entre um osso e outro. Tá? E 3. Cartilagens diminuem o atrito entre os ossos? Verdadeiro. Tá? Então, quando eu tenho cartilagem, estou diminuindo o atrito entre dois ossos. Resposta certa, letra D, apenas as afirmações 2 e 3. Beleza? E agora aqui eu vou deixar para vocês resolverem o em casa, né? Como tarefa de casa para vocês. Aqui o número 1, as radiografias a seguir são de mãos e punho para determinar a quantidade de cartilagem presente nessas estruturas. A cartilagem aparece com espaços entre os ossos do punho, não tão evidentes como os ossos. Sabendo que a cartilagem que aparece nessas estruturas costuma ser substituída por tecido ósseo, como esse exame permite avaliar a altura das pessoas? Então, já dei uma palhinha aí para quem assistiu a nossa aula, vai saber responder muito bem esse em casa número 1. Tá? E depois a gente vai ter no nosso número 2, o jornalismo esportivo relata vários casos de jogadores de futebol que rompem ligamentos do tornozelo ou do joelho, por exemplo. Além do desconforto, que problema o atleta pode enfrentar com o rompimento de ligamentos? Tá? Então, aí, mais uma atividade para vocês responderem. Bem simples também, tá?
E na nossa próxima aula eu volto com a correção dessas atividades, tá? E depois a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre locomoção e músculos. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto, eu estou à disposição de vocês, tanto aqui na plataforma Moodle, quanto lá no WhatsApp. Beleza? Grande abraço a todos e até nossa próxima aula.